Os reclames básicos. O Cinearte é financiado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado, e é o primeiro curso de audiovisual que temos aqui no Litoral, formação em audiovisual. Chega mais, vem que tem as cadeirinhas aqui ainda. O projeto ele tem proponência da Território Diverso, e ele é executado com várias parcerias, entre elas do Polarte, que nos cede a casa, que vai levar o Cine Salinha para as escolas, vai levar formação para professores também. O Tem Que Ver, que é um site de crítica de cinema e cultura e sociedade, enfim, que está armazenando todo esse conteúdo que está sendo produzido aqui no curso, e está fazendo a transmissão online também. Tem o pessoal da Cosmos aqui, que faz a nossa cobertura de evento, faz toda a parte da arte, redes sociais, enfim. E gostaria de agradecer muito a essa equipe e muito a vocês por estarem aqui hoje. A aula agora de manhã é uma aula um pouco mais teórica, na parte da tarde a gente vai ter muita prática. Então espero que inclusive os alunos que não estão aqui de manhã estejam aqui de tarde, esse recadinho é para vocês. E é isso. Ed... Álvaro, querem dar uma palavrinha aqui pro pessoal? Um bom dia e que aproveitem bem essa oportunidade. E é isso. Boa aula para vocês. Bom aprendizado. Quero ver os produtos depois. Faço as minhas palavras do Ed, que temos uma excelente aula hoje, até porque direção, né? Boa para todos aí, professor também. Valeu. E então, temos hoje a aula de direção cinematográfica com Alexandre Derlan, que é um baita profissional e um grande amigo. 1,84 m, né? Baita. E grande conhecimento também, não é só altura. Vamos lá, vamos tentar. E eu acho que é isso, tudo contigo. Legal. Beleza. Obrigado, Laura. Começamos bem, né? Com aplausos, coisa boa. Sim. Gente, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. É bom fechar, que aí a gente concentra mais aqui. Acho que é a primeira vez que eu vou fazer esse curso com uma transmissão, né? Então, que legal. A gente está evoluindo, está crescendo. Falar um pouquinho assim, antes da gente entrar no conteúdo, na mecânica e na dinâmica, realmente é bastante coisa para ver. Dá alegria de estar aqui com vocês, eu acompanho as postagens, a gente conversa, tem que conversar mais, na verdade, né, Laura? Mas agradecer pela oportunidade, né, pelo convite também, Laura, toda a equipe aí. Que bom que o Litoral, que bom que Tramandaí tem um espaço assim, que bom que existem leis como a Paulo Gustavo, que permite que a gente esteja aqui num sábado pela manhã para trocar, né, compartilhar com vocês, e certamente eu também vou aprender hoje aqui, né? A minha ideia é dividir com vocês uma série de conteúdos e dicas e possibilidades de se dirigir, mas é a forma que eu vejo, é como eu faço, não quer dizer que é como vocês vão fazer, né? Mas vocês podem pensar a respeito dessas coisas e, se for possível que isso seja útil para vocês, eu vou ficar feliz. Quem sabe daqui a algum tempo, né, a gente se encontra num festival, numa sessão por aí, e alguém chega e diz, te lembra lá daquele sábado que você falou aquela coisa? Puxa, aquilo foi legal. Já vai ter valido a pena, com certeza, né? E é bem... Dirigir é um processo, depois a gente vai ver ali os macetes e tal, é um processo trabalhoso, duro, mas extremamente prazeroso, como tudo que a gente faz para com o cinema, né? O cinema é muito generoso. Ele nos exige, nos cobra, mas também nos retribui, né? Com frutos muito bonitos e são para sempre, né? O Alex, só um por favor. Alex, além de diretor de cinema, diretor de cena, né, de fotografia e tal, ele também tem tua apresentação, tu não fez? Mas a gente vai... Cinema do Canoa. A gente vai chegar agora. Então... A gente vai chegar. Mas assim, é ótimo, tá? O que a Laura fez agora, vocês também fiquem à vontade para interromper, sempre que vocês quiserem. Eu não estou aqui, não é um monólogo, tá, gente?
E eu tenho didática de professor, eu vou usar desses recursos, mas agora aqui eu estava sendo mais eu mesmo com vocês no começo aqui, tá? Sem atuação, Seja sempre. sem acting, porque realmente eu fico muito feliz de estar em Tramandaí. Eu cresci aqui, né? Eu vinha nessa praia aqui com meu pai, com a minha mãe. Olha, eu sou dos anos 70, né? Então faz bastante tempo. Eu vim aqui, as minhas lembranças são as melhores aqui, porque era o tempo mais feliz da minha mãe. Aqueles 15 dias que ela tinha. Minha mãe sofreu muito, penou muito, trabalhou muito na vida, assim, criou 4 filhos, né? E aí, o que ela tinha de alegria na vida dela eram aqueles 15 dias na praia, né? A gente ficava aqui, o meu pai ficava trabalhando, porque ele vinha, ele tinha uma parte de férias e outra parte ele trabalhava. Ele era supervisor de vendas da Isabela, massas e biscoitos. Então ele precisava vir nos supermercados para verificar como é que estavam as coisas e tal, passar, né, informações para a filial lá, para a matriz, filial não, a matriz em Bento Gonçalves e a filial em Porto Alegre, né? E nesse tempo eles ofereciam uma casa pra gente, a gente ficava numa casa na praia, né? Então o pai se virava, coitadinho, né? Ele corria no trabalho e largava a gente na praia, depois ele tinha as férias, aí ele ficava também. E aquilo era o que a gente mais esperava o ano todo. Então Tramandaí para mim sempre vai ter esse lance afetivo, esse lance da família, da mãe, do pai, dos irmãos, dos primos, que tinha tios em Imbé ali e tal. E obviamente a praia mudou radicalmente, né? Aquela praia dos anos 70, romântica, pequena, né? Cresceu muito, né? Como todas as praias. Mas eu acho que o sentimento é uma coisa que é difícil de mudar, né? A gente não muda, né? Aquilo que a gente viveu, que o coração, né? Eu quero falar do coração. Aquilo que o coração toca não muda. E o cinema é muito coração, a gente vai ver isso. Pelo menos o que eu faço, né? Então é isso. Vamos ao... Pode trocar aí, Ângelo. Vamos ao trabalho. Então, hoje a gente vai acompanhar aqui essa oficina que se chama Arte de Contar Histórias, adaptada para vocês, especialmente adaptada para a questão da direção cinematográfica propriamente dita, né? Que é um conteúdo que a gente conversou, né, com a Laura passou algumas orientações, algumas questões, e então eu pensei especificamente para o grupo de vocês, tá? Pode trocar. O que a gente vai ver ao longo dessa manhã, tá? Que é uma manhã, como foi dito para vocês, de teoria, certo? Com alguns exemplos. A gente vai falar da importância do roteiro, da pesquisa, da questão da linguagem. Dirigir é bom, claro que é bom, produzir também é, e ter toda uma relação e um cuidado com a equipe mais ainda. Pode trocar a tela aí, Ângelo? Pode trocar? A gente vai falar um pouquinho de documentário, a gente vai falar bastante da questão da interpretação, da questão da relação do diretor com o ator. Isso talvez seja um dos pontos mais importantes. Eu sei que vocês vão ter a disciplina, tá? Mas a minha direção, ela é muito pensada, planejada para buscar, junto com o elenco, o melhor possível. E também, obviamente, com a equipe, né? Então, questão do refinamento do olhar. E aí, aproveitar para... Vem cá. Para falar um pouquinho para vocês a respeito do exercício. Gente, esse é o Ângelo Sérgio. Olá, né? Bom dia. Ele é ator hoje aqui, nesse momento, né? Mas ele também é psicanalista e professor. E além disso, num filme que a gente vai ver no final da manhã aqui, ele foi roteirista e produtor do filme. Né? A gente foi sócio. Então eu convidei ele para vir hoje aqui, para oferecer para vocês, na parte da tarde, a possibilidade de dirigir esse grande ator, porque esse cara é do teatro, ele tem muito recurso dramático, né, para oferecer. Então vocês vão ter a possibilidade de fazer um exercício, né, onde eu vou estar operando a câmera, você é a equipe de vocês, eu sozinho, e esse ator vai estar à disposição, tá?
na parte da tarde. Mas depois, no final, a gente vai falar desse exercício. Então, eu queria agradecer desde já a tua presença como amigo, como parceiro, né, de estar aqui, né, e eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa, que eu gostaria muito de ter feito um dia um curso e ter um ator desse porte à minha disposição para fazer um exercício. Valeu, querido. Mas eu vou dar um recado, hein? Eu vou dar um recado. Muito cuidado com o ator, hein? Não vão tirar o couro, né? Pô, por favor, troca aí, Ângelo. Beleza, então chegamos agora, né? Quem sou eu? Esse aqui que vos fala. Quase 30 anos já aí na realização audiovisual. Minha primeira experiência foi lá na RBS TV, na parte de produção comercial. Fazia muito comercial de 15, 30 segundos, né, para entrar no break da TV. Então, ali também a gente estava contando uma história, né? Fosse de um produto, fosse de um serviço, fosse de um evento, não importa, era uma história que a gente estava contando e foi ali que eu comecei a lidar com a ferramenta do audiovisual. Depois passei por 2 produtoras, 10 anos na estação, 3 anos na Cubo e aí fundei a minha. Mas não deu certo, não fiquei rico. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Vira o carrinho que eu cheguei ali, mas sou feliz, eu amo o que eu faço, isso é o que importa. Fui curador do primeiro Festival de Cinema de Lajeado, que aconteceu no ano de 2017. Como a Laura disse, eu criei, sou curador, sou coordenador do FECIC, que é o Festival de Cinema de Canoas, que vai ter a sua terceira... Chega, bom dia, querido. Pode sentar aí, fica à vontade aí. Vai ter a sua terceira edição agora em setembro, já está todo mundo convidado, tá? Venham a Canoas, que a gente vai ficar feliz com a presença de vocês lá, 25 a 28 de setembro. E esse curso, né, que a gente vai ter hoje aqui, a Arte de Contar Histórias, ele já tem 10 anos. A gente já teve mais de 10 edições no Rio Grande do Sul. 10 edições eu coloco mais de 10 cidades que eu já estive com ele, assim, né? Aplico ele em sala de aula todo ano, sempre tem uma contrapartida de algum projeto, a gente vai lá e oferece para os alunos e a gente vai, obviamente, adaptando conforme o nível, né, do pessoal. No cinema eu exerço essas funções de direção, de roteiro, de produção, tenho 10 filmes aí em curta-metragem, média, longa, né, alguma coisa pensada para televisão, né, felizmente assim já filmes que passaram aí pelo Brasil, até pelo exterior, desde 2013 a Prosa, né, que é o ganha-pão, né, fazendo muito conteúdo, material para internet, bastante evento também, filmes para o cinema, projetos para o cinema. Às vezes a gente faz filmes, né, dirige filmes, que não necessariamente nós mesmos temos assim a questão autoral. E tudo certo, né, porque isso também é trabalhar e isso também é oferecer o nosso olhar, né, e a nossa contribuição. Em Gramado eu fiquei por praticamente 20 edições, com a questão de palco, aquela questão de premiação, aquela questão de pensar o dia a dia, né, o roteiro do apresentador, toda aquela estrutura, né, aquele mise-en-scène construído para o festival, né, e isso também foi uma bagagem incrível, assim, por todos os lados, né, por vivenciar lá as equipes de cinema, os realizadores, né, os filmes e tal, que a gente tinha acesso a tudo, como a questão de pensar um evento, pensar, né, um mecanismo todo que é movimentado para fazer acontecer aquela cena, né. Então foi uma experiência maravilhosa. E Gramado é muito importante, assim, pela questão também de currículo, né, tu fala no nome do festival, todo mundo respeita, todo mundo admira e tal, né. Embora, como qualquer evento e qualquer questão grande assim tenha lá seus problemas também, as suas críticas, né? E fui professor, encerrando essa parte de apresentação, fui professor, realizei o meu sonho, que eu queria muito ser professor de cinema, entre 2019 e 2022 na Faculdade da Serra Gaúcha, em Caxias. Foi um desafio, além de dar aula de direção e roteiro, que seria o óbvio, precisei fazer outras disciplinas também, e foi muito bom para aprender, para
experimentar, para vivenciar e para se arriscar. Tudo isso que eu falei para vocês é legal, eu tenho orgulho, mas a coisa mais importante da minha vida é ser pai desse carinha aí. Não tem nada maior para um homem. Quantos aqui são pais e mães? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Nada é mais importante, nada é mais valioso do que... E nenhuma responsabilidade é maior do que cuidar dessa fera aí. E eu sempre levo ele em todos os eventos que eu posso, para ele viver isso, e me emociona, me alegra muito, assim, né? Eu fui pai tardiamente, né? Podem ver aí que ele é pequenininho ainda, tem 5 anos, mas sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Quem quiser dirigir cinema aí, pode dirigir com 50, com 60, com 70, né? Sempre é tempo, né? Quantos caras ainda estão dirigindo aí? O Clint Eastwood, né? Quanto mais velho, melhor. Tipo vinho, então, bora, né? Vamos lá. Bom, a gente está aqui para falar de direção, mas a gente vai demorar um pouquinho para começar a falar de direção, porque eu acho que tem uma coisa maior que se chama cinema, né? Para a gente dar uma olhada e para a gente criar uma introdução para daí chegar no que interessa aí da questão da direção. Então eu tenho um filme chamado O que é Cinema, um documentário, que ele fala um pouco de tudo, ele resume um pouco de tudo que a gente vai ver agora de manhã. E eu vou colocar um trechinho para vocês, para a gente fazer essa largada aí. Só um instantinho, gente. Vamos para a operação agora. Agora a gente podia apagar aquela luz aí. Isso, apaga lá, por gentileza. Eu acho que não entrou lá, peraí. Que estranho. Ed? Quando a coisa complica, chame o Ed. Ed, cadê ele? Qual é a barbada para entrar o vídeo e não ficar a tela lá? Tem que fazer aquele duplicar, que é aqui. Me ensina aí. Aqui. Duplicar. Vê na setinha aqui. Vê. Ela tem essa também. Também. Ela tem essa, sabe? Tudo que eu vou lá. Mas não sai. Posso só ver? Vai, claro. Se puxar o cabo e colocar de novo no lugar de não sair. Ou pode não voltar mais. Daí é perigoso. Aí é perigoso. Geralmente por aqui. Eu tô acostumado, bota no HDMI e manda ver, né? Mas quando é projetor... Tem essa peculiaridade chata dele. Por aqui. Projetar. Duplicar. Já deu, olha aí, cara. Tu matou a pau. Tu matou a pau. Tá aí, ó. Agora vai, gente. Vamos lá. We have this technology, but what do you do with it? You use it all, it's part of the vocabulary. And to catch that truth of that moment, that's the challenge.
What I like is not to arrive at a clear and obvious conclusion, but to leave you, the audience, stuff to go away and argue about, ponder about, reflect on, rather than for it all to be tied up so that you can go away and forget the whole thing. But sometimes you find that a film is looked at solely for its content without any regard to the style or manner in which the story is told. After all, that basically is the art of the cinema. Films, cinema, it's contagious. There is something in you that needs it, and you are driven to it. You are pulled into it. My drug was movies, like reading poetry that makes you want to also write poetry. I could watch you for a lifetime. You're my favorite movie. Humanity, in order not to go nuts in contemporary civilization, which is very boring, they need some entertainment, they need something. It's they function the same as drugs. Where it's like a end of a circle, where people used to sit and smoke and relax and see images and project into that smoke. And now, after a series of many different technologies, motion pictures, video, computers, digital, we are dreaming already about implanting something in the eye, in the brain. It's like a big tree with small, tiny branches and huge branches with huge epics and little haiku. My own challenge, and everyone who works in every art is usually to go like to catch the essence. You can call it art, but it's like some essential moment there's so much in it that you want to go back and again to see or to listen or to experience, but to help you not to go crazy or to go crazy in some other way. É ótimo, né? Pode acender a luz agora. Até para mim me localizar aqui. Uou. Tá, beleza. Muito obrigado aí ao amigo que ajudou aqui com a... Vamos ver se a gente consegue tocar agora aí. Pode trocar aí, Ângelo. O que sempre fica para mim desse material, além da questão criativa dele, né, de botar uma música
dançante, para cima, com imagens muito antigas e mesclar vários clássicos ali, e a gente ouve grandes realizadores falando e tal, né? É o final, quando esse carinha aí, esse senhorzinho aí, o John Mercas, fala, né? Que é captar aquela essência, né? Aquele momento em que você sempre quer voltar, quer viver de novo, que me parece que é essa coisa muito precisa, que quem de nós, né, não tem aquele momento do dia que tu vai ouvir uma música ou vai, sei lá, baixar alguma coisa na internet, não sei, porque tu tá precisando sair do teu cotidiano, sair daquele, né, tu tomou, deu assim, sabe, cansou, resolveu um monte de coisa, não importa, cotidiano. Eu muitas vezes vou rever uma cena de um filme, porque aquilo me alimenta, aquilo me faz bem. E é justamente o que ele diz ali, o quanto a gente precisa da história, o quanto a gente precisa do cinema, de toda essa capacidade de encantamento que o cinema oferece para nós, né? Para que a gente mergulhe e entre de cabeça. E esse é um dos objetivos, obviamente, que a gente tem com um filme que a gente vai fazer, que a gente vai realizar. É ter essa capacidade de captar na nossa plateia, no nosso público, essa imersão, esse mergulho. E isso é dificílimo. E se a gente conseguir que a pessoa saia do filme e continue pensando e falando sobre ele, golaço, né? Independente de onde a gente vai chegar com esse filme, o que a gente vai ganhar de prêmio, quem vai falar de nós, o que vale realmente é aquele momento em que aquele grupo está lá vendo, aquilo que você vai compartilhar com eles e o que isso vai se propagar depois. Bom, mas acho importante, né, a gente ver um pouco desse cinema inicial, introdutório, para a gente ir chegando nos nossos conteúdos, né? Então, obviamente que ele acontece numa sociedade, que a gente não faz ele sozinho, que a gente pode usar ele para educar, né? E a gente, obviamente, vai contar com um time para fazer isso, né? Extremamente valorizado dentro desse contexto de uma indústria criativa, né? De mecanismos culturais que são, né, regidos por leis, e que cinema, como a gente sabe, a gente acabou de vivenciar isso agora recentemente com a questão do Oscar e tal, ele é identidade nacional, né? Mesmo que alguns não aceitem ou não percebam dessa forma. A gente trabalha com diversas habilidades técnicas, com diversos recursos linguísticos, né? Processos, quantos processos que são envolvidos aí, né? Todas essas questões artísticas, né? Então, obviamente, isso é um processo transdisciplinar, né? Onde se mescla e se reúne muito talento e muito conhecimento. E o grande barato disso, né, é que a gente consegue ter uma visão de mundo e uma perspectiva crítica muito maior a partir de tudo isso que o cinema nos alimenta, né, e de tudo isso que ele nos faz refletir e nos traz para debater. Acho importante a gente ter claro, né, que muito do cinema a gente pode aprender de maneira vocacional e de maneira, né, intuitiva, mas... Obrigado, acho que fica melhor assim. Pessoal, melhor assim? Sim. Tá, eu também achei. Acho que assim, todos nós podemos sempre estar aprendendo e somando e indo em busca de mais conhecimento. A gente só tem a ganhar, né? Tranquilamente a gente só tem a ganhar. Então eu gosto de mostrar os cursos que existem, né? Podem estar surgindo novos aí, precisar de alguma atualização. E também as ferramentas, né, gente? Muitas das ferramentas que a gente usufrui para contribuir nesse nosso processo. E também a gente está atento, né, às leis, está atento a tudo que pode também ser decisivo para que a gente apresente outras possibilidades no nosso processo de aprendizagem. Ah, legal, agora sim. Esse é um momento importante. Eu trago sempre esse livro aqui, gente, Grandes Diretores de Cinema. Vou botar na luz aqui para vocês lerem, verem, tá? É um livro... Obrigado, valeu, Ana.
É um livro que já tem, eu acho que ele é dos anos 90, assim, porque tem alguns realizadores aqui que não estão mais na cena, né? Alguns até já partiram, mas assim, ele é um grande apanhado de entrevistas que esses realizadores deram para esse jornalista, para esse autor. E uma em especial eu gosto de trazer aqui para vocês, né? Que foi feita por nada mais, nada menos que Pedro Almodóvar, né? Um cara interessantíssimo, que diz que faz filmes, antes de mais nada, para ter com isso um imenso prazer. E aí eu gosto de ler para vocês a abertura do capítulo dele aqui, porque acaba sendo decisivo para tudo que a gente vai ver hoje aqui. Embora me tenham proposto com frequência, nunca quis dar aulas de cinema. A razão é que, para mim, o cinema se aprende, mas não se ensina. É uma arte que repousa menos numa técnica que num modo de fazer. É uma forma de expressão inteiramente pessoal. Você pode pedir a qualquer técnico para lhe mostrar a maneira convencional de filmar uma dada cena. Mas, se você filmá-la de acordo com as instruções dele, sempre faltará alguma coisa ao resultado. E essa alguma coisa é você, é o seu ponto de vista, o seu modo de se expressar. A direção é uma experiência puramente pessoal. Cada um deve descobrir a linguagem do cinema por si mesmo e deve descobrir-se a si mesmo através dessa linguagem. Se você quer aprender cinema, um psicólogo talvez lhe seja mais útil do que um professor. E aí, então, eu fico pensando, né? E agora? O que eu vou fazer se eu não posso ensinar cinema para vocês? Se eu não posso ensinar direção para vocês, pelo que o Almodóvar está dizendo, não tem como ensinar, né? Vocês precisam aprender através de vocês mesmos. É isso que ele está dizendo? Vocês concordam? Em parte é. Em parte é. Porque, no fundo, o que ele está dizendo ali para nós é que, sim, a gente pode tranquilamente pegar um roteiro aqui, pegar uma decupagem, né, analisar e realizar. E isso pode ficar bom. Não pode. Mas o que ele coloca ali é que o fundamental não está nisso. O fundamental está no como vocês percebem isso, como vocês sentem isso e o mais decisivo de tudo, como vocês, o que vocês querem dizer com isso para as pessoas e o que vocês vão escolher para usar para dizer isso para as pessoas. Aí sim vocês vão estar realizando uma direção e vão estar fazendo, né, um trabalho onde vocês são criadores, certo? A partir disso, e aqui a gente começa a olhar para questões, né, voltadas a ser um autor de um filme, de uma série, né, não importa o produto, mas precisa de uma direção, né, precisa de um olhar, precisa de uma condução. A partir disso a gente começa a entrar nos nossos conteúdos. Considerando isso, que vocês estão imaginando uma história. E uma história não nasce se não tiver um realizador, se não tiver um diretor, um roteirista. Pode trocar, Ângelo. Então, a gente sabe do que trata essa história? A gente sabe o que a gente vai dizer sobre essa história? Né? Sabemos sobre o que a gente está passando para os nossos atores, para a nossa equipe? Né? Pesquisamos bastante a respeito disso? Temos clara a ideia central dessa história? Perguntas que nós precisamos fazer, né, para olhar para essa jornada que a gente vai perseguir, tá? Pode trocar, Ângelo. Sendo ou não autor, o que a gente vai precisar fazer? Colocar a nossa visão a respeito disso, né? Que, coincidentemente, vai estar atrelada ao estilo que a gente vai ter para dirigir, certo? Que pode, ao longo de uma construção, de uma carreira, se transformar na nossa marca, né?
Todo mundo sabe qual é a marca do Tarantino, todo mundo sabe qual é a marca do Alfred Hitchcock, né? Todo mundo sabe qual é a marca do Walter Salles, né? Esses caras, né, top aí e tal. E para isso, né, obviamente a gente vai ter que conhecer o tipo de emoção, o tipo de sentimento, o tipo de impacto que a gente quer proporcionar no nosso público. Correto? Então, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o que a gente vai colocar no nosso roteiro, né? E que interpretação esse roteiro vai ter, né? Que tipo de caminho ele vai apontar, ok? Que vai determinar essa história. E a partir disso, a gente pode então considerar que nós somos os autores dessa história e, consequentemente, diretores dela. As emoções básicas sempre estão lá presentes, seja qual for a história, seja qual for a linguagem. O riso, né? A preocupação, sei lá, o medo, né? A gente está pegando elas como os primeiros sentimentos mais básicos, né, da humanidade. Então, qual é a emoção básica que esse filme quer provocar? A gente precisa estar se perguntando, né? Não importa se é um filme de arte, se é um filme de suspense, se é um blockbuster, mas ele tem uma emoção dominante, né? Isso está atrelado a digamos assim, a gênese do filme. Troca, Ângelo. E aí, então, de novo, eu trago essas perguntas para vocês avaliarem, para vocês pensarem a respeito delas, certo? Elas são tão introdução, né? Tão primeiro passo, digamos assim, mas estão ali. E vão estar ali depois que a gente já terminou de filmar e está lá montando o filme, né? E aí já rodamos, obrigado, valeu. E aí já rodamos e elas vão seguir nos acompanhando. E aí a gente recorre assim ao clássico dos clássicos, né? Talvez o grande escritor mais lembrado de todos os tempos aí, o Shakespeare, né? Que nos afirmava o seguinte: histórias se repetem, são as mesmas, mas o que realmente muda e o que faz a diferença é o personagem que está à frente dela. E a gente vê isso todo dia, né? Até na nossa rede social. Todo mundo buscando ser o quê? Um personagem. Infelizmente, mais um personagem do que propriamente uma pessoa, né? Cada vez mais, né? E as coisas lá que a gente vê até podem ter alguma coisa inusitada, mas basicamente são repetições. E assim também é ao longo da história dos filmes. As histórias mudam? Mudam, mas um pouco. Ou muitas se repetem, são refilmadas, inclusive. E o que muda? O contexto e o personagem. São outros personagens. Então, a gente vai ver lá a questão da traição, né, a questão da vingança, do ciúme, da redenção, né, da transferência, seja o que for, que o que está mudando é o cara que está ali na frente, é a mulher que está ali na frente, é a criança que está ali na frente, é o animalzinho que está ali na frente, né, que está passando por uma adaptação. Mas a história em si, quem é que não diz, isso aí eu já vi, esse tipo de caminho eu já vi. Às vezes no meio do filme a gente já saca tudo, né? Ou saca como é que vai terminar, né? E aí a questão, a gente volta para nós, por isso é a nossa história. Como é que a gente pretende, então, pegar o nosso espectador e envolver ele dentro da história, né? Que estilo de história é essa? Isso é importante. Que estilo de história é essa? Aonde ela pode nos levar? E para isso, gente, eu não percebo coisa melhor do que inspiração. O que nos inspira? O que é referência para nós? Eu estou falando de referência, não estou falando de copiar coisa. Não se trata disso. Tudo alimenta a gente, né? Lavoisier criou aquela frase do nada se perde, tudo se transforma, não foi por acaso, né? Ele sabia o que ele estava falando. E a mesma coisa com a gente, com o cinema. Tudo nos inspira, tudo nos alimenta, tudo, de certa forma, entra na nossa memória, na nossa imaginação e fica lá em algum lugar, né? Faz parte da gente. Nos impulsiona muitas vezes a agir.
E aí eu chego nesses filmes aqui e vou explicar para vocês. Um de 2000 e outro de 2013. Foram filmes que eu assisti e que me impactaram. Um, pelo caminho narrativo, não sei, alguém já assistiu esses filmes? Sim. Já viram? Nove Rainhas, tu já viu? Legal, que bom. Está disponível no YouTube, inclusive. Vocês podem sair daqui e assistir hoje, ou amanhã, né, com o namorado, tomando um vinho, com a esposa, com o esposo. É um bom filme, interessante, assim. Né? Ele me impactou pelo caminho que ele nos levava e pelas pistas que ele ia deixando. Eu achei muito interessante. Porque o cinema argentino é muito rico no roteiro, né? Então esse é um bom filme para exemplo de roteiro. Para quem está estudando roteiro, eu recomendo que assista. O Lobo Atrás da Porta, alguém já viu? Vocês não, mas fora do Brasil muita gente viu. E isso me impactou. Em 2013 ele foi o filme, 13 ou 14, não sei, foi o filme mais visto, o filme brasileiro mais visto no exterior. Quando eu soube dessa informação, eu tenho que ver esse filme. Essas coisas também são importantes, estejam atentos, entrem nesses portais de exibidores, né? Furunguem e façam conexões das coisas que vocês percebem que funcionam. Por que funciona? A gente tem que, uma das coisas que a gente tem que ser curioso, a gente tem que ser pesquisador, metido, sabe, no bom sentido, assim, ir atrás e furungar. Porque assim a gente começa a absorver e sair um pouco daquilo que todo mundo faz, né? Do feijão com arroz, né? Então, eu fui atrás e vi o filme e também gostei do filme, fiquei impactado com o que ele me apresentou, certo? Porque aqui a gente tinha uma situação clássica, assim, né? De um suspense envolvendo um caso de amor extraconjugal, sabe? Não tem nada, não tem nenhuma relação com esse filme aqui. A relação quem constrói somos nós, com as nossas referências e com as possibilidades da história que a gente queria contar. Então assim, eu deixei vocês curiosos, desculpa. Só ele e mais alguém viu Nove Rainhas, né? Duas pessoas que eu acho que... Viste também, legal. Eu vou botar o trailer do Nove Rainhas e o trailer do Lobo Atrás da Porta para chegar onde eu quero chegar com vocês, tá? Vamos ver se dá certo agora aqui. Vamos ver se eu... Já deu, já entrou lá, maravilha. Espera aí, não é aqui, é aqui, ó. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, binomistas, mecheras, Garfield, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Vamos. Tengo un poco de prolijo con la vista, ¿sabes? Un cheque. ¿Qué mierda haces acá? Estoy hablando por teléfono. ¿Crees que soy un gil? Y ahora que mi viejo necesita la guita, resulta que la única manera que tengo de conseguirla es usar los trucos que él me enseñó. Milagro, ya me viniste, llamó él. Lo que tengas que arreglar, arreglalo y andate. ¿Qué pasa? No, me parece un poco raro, no parece todo. ¿Cómo? ¿Ya no reconoces a tu sobrino favorito? ¿No lo conoces a la calle? Sí, lo leí. ¿Cómo? ¿Por las 9 reinas? Pero puse tan loco. Quiero incluir la N. Ok, el 20%. 50 y 50. Bien pedante, te mato el 25. ¿Por qué me estás tomando mequetrefe? No tengo mucho tiempo. Lamentablemente tengo que abandonar vuestra ciudad mañana por la mañana. Un día de laburo. 200 lucas de ganancia. Exato. Tá, vamos fazer, acho que eu vou para umas 10h30, então... Tá. Tá.
Só cuida do tripé que tá atrás também. Tá, pode deixar. Agora vamos então dar uma olhada no Lobo Atrás da Porta. Você tá me seguindo? Eu? É. Não. Pera. A gente tem a noite toda. Praticamente. Você é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. Moça boa. Aquela amiga da Rita, a Silvia, você lembra dela? Não. Deixa eu lá. Pelo amor de Deus, seu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. Que criança tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma? Pra quê? Pra que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha! Nunca mais vamos procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. Tu não dá um jeito nela, quem vai dar um jeito nela sou eu que vou quebrar com o dente dela, que ela vai incluir dente comigo com tudo, hein? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que não vai desabar, bicho. Ok. Enquadramento, de filmar, Vamos em frente. Ok. Então, eu mostrei as referências para vocês. Foram filmes que marcaram, né? E aí, eu já aproveito para colocar um storyline aqui para vocês de um curta que a gente vai ver em seguida. E eu vou explicar um pouquinho do contexto do surgimento desse curta. Porque é importante falar antes para vocês depois vocês assimilarem, né? E já olharem a história, mas também olharem as questões dos signos que estão impregnados ali e vamos tentar conectar as coisas, sabe? Para você sacar como é que foi o processo para mim, que pode alimentar e ajudar vocês nos processos de criação de vocês, né? Então, eu bolei uma história em que a sinopse curtinha, né, a storyline, era isso aí, ó. O que pode ter em comum entre 2, 3 pessoas que estão numa cidade, e aí tu tem esses elementos degradantes, assim, né? Degradantes, talvez seja meio exagero, mas enfim, essas questões ligadas à pressa, pobreza, sujeira, etc e tal. E aí eu criei esse filme, esse curta-metragem de 2015 chamado Rito Sumário. Que tu foste produtora executiva faz 10 anos já, né? Vamos fazer uma festa para comemorar. Divertido. E aí, então, basicamente, o que me motivou para fazer essa história? Assim, eu tinha participado lá em Gramado em 2013 com um documentário fora de competição, longa-metragem, chamado Mais Uma Canção, no primeiro ano dos filmes em os longas gaúchos, né, aquela categoria longas gaúchos, que hoje premia com troféu, com dinheiro e tal. No nosso primeiro ano que a gente entrou lá, não tinha nada disso, né, lá tinha o cinema, né, e foi maravilhoso, né, a nossa sessão lá tinha 600 pessoas, acho que foi a maior plateia da minha vida, no dia que a gente exibiu o Mais Uma Canção. Mas aí isso foi no ano de 2013, depois em 2014 a gente estava lá com o filme da Gilda, né, da Gilda Marinho. Aí a gente competiu nos curtas gaúchos e a gente criou toda uma expectativa. O filme, né, tinha um elenco bacana, direção de arte, etc e tal, um documentário, né? O docudrama da Gilda, né? É,
documentário, outra parte era... Eu já estava flertando com a ficção, né? Opa, caiu ali. Dá um... Aí. Eu já estava flertando com a ficção porque a gente já começou a trazer recriações, encenações para dentro do documentário, até para deixar ele mais inventivo e tal. E aí terminou lá o festival e a gente ficou um pouco triste porque não fomos lembrados na premiação. E eu voltei em 2015, porque assim, eu conheci uma pessoa que foi sócio nesse filme, e ele ofereceu para mim, ele sabia da minha história com o cinema e tal, ele ofereceu para mim, olha, eu te coloco toda a estrutura à disposição. Meio raro acontecer, mas aconteceu, né? Eu te coloco toda a estrutura à disposição, aqui eu tenho câmera Ursa, 4K, né, tenho grua, faço a finalização, a gente edita aqui, botou toda... Mas tu tem uma história? E essa pausa dramática que eu fiz aqui com vocês, eu fiz lá com ele também. Tu tem uma história? Né, então, tenham histórias, escrevam suas histórias, já deixem elas guardadas. Eu não tinha. Aí liguei pro meu parceiro, que era roteirista na época, o Jânio. Tem alguma coisa na gaveta aí, Jânio? Não tem. Puxa vida, eu saí lá, eu me lembro assim, claramente ali, né, Rua Botafogo. Sebastião Morim, né? O Sebastião, Morim. Que Deus o tenha, né? Não está mais entre nós. Eu saí lá da Botafogo, que é uma rua conhecida pelo Motel Botafogo, gigantesco lá. Quem é que conhece o Motel Botafogo? Não vamos se entregar aqui, né? Sábado, essa hora. Sábado, essa hora. Não, mas realmente, a Botafogo é muito conhecida lá por causa do motel. Com a Zen ali. E a Zen me marcou muito naquele período que eu frequentava a Zen ali. Porque a Zen é suja, né? A Zen é feia, né? A Zen é feia. Tem uma história engraçada, eu gosto de contar histórias, né? Que é uma brincadeira, na verdade, né? Que dizem que o Renato Borghetti, quando chegou na Times Square lá, assim, pra tocar uma gaita, olhou assim, olhou na Times Square, olhou pros caras e falou: a Zen é deles! Brincadeira, isso nunca aconteceu, é só folclore, só pra rir. Vou contar isso aí e falar que é verdade, o Renato me dá uma porrada. Tá gravado aí. Tá gravado aí. Não, é brincadeira, o Renato sabe que é brincadeira. Então, assim, eu andava muito pela Zenha, e aí isso me ajudou a pensar, assim, em trazer aqueles elementos daquela Porto Alegre para dentro dessa história. E para fechar, porque a gente já vai ver o filme, é muito melhor ver o filme do que eu ficar falando aqui, quando eu entrei, eu ia muito no banco, né? Na época a gente não tinha o banco no celular, eu ia muito na agência. E aí eu estava lá me virando para pagar os meus boletos, né? E parou do meu lado um cidadão exatamente igual a esse daqui, assim, com dificuldades extremas de comunicação, porque eu usava, né, aqui o curativo, né, com aquela voz mecanizada, assim, meio Darth Vader e tal. E o caixa foi muito solícito, atendeu muito bem ele, e eu olhei aquilo e olhava para o meu caixa ali, para o meu boleto, e eu saí na Getúlio Vargas caminhando assim, e parece que estava tudo meio, sabe, como se tivesse alguma coisa me dizendo é isso, e eu pensei, tá aqui o meu personagem, tá aqui a minha história. Vai ser um cara que vai chegar no banco e vai ser atendido pelo caixa. O que vai acontecer depois? Aí eu comecei a inventar. E isso a gente vai ver agora no filme. Opa, desculpa. Vamos de novo. Ah, não entrou lá. Meu Deus, espera aí. Eu tenho que fazer de novo a jogada. Isso sou eu. Não faço nada, você gosta. Alexo. Tá no auditário. Chama o Ed. Vai. E pior é que eu não peguei aqui o macete que ele me mostrou, eu fiz com ele. Não foi o Ed, foi o Wagner que teve. É o Wagner.
Eu acho que é coisa desse computador aqui. Esse computador é meio bobalhão. Gente. Eu acho que é coisa desse meu computador aqui. É algum comandinho que tem que dar aqui, né? Não sei, meu querido. Deixa eu ver aí. Porque antes ele resolveu e aí entrou o segundo vídeo de boa. Mas agora já travou de novo ali. Cadê o filme? Tá onde? O filme tá aqui, ó. Não. Quer fechar isso aqui? Reiniciar. Pode fechar. Aqui dentro. Aqui. Filmes. Hits Online. Mas ele ainda tá na apresentação lá na tela. O problema é que tá... Peraí. Sim, vocês tiraram do lugar. Sendo embocado. Tchau. Um black. Tá. Põe o senhor. Agora eu abro aqui e abro aqui. Tá. Face. Matou a pau. Face a mágica. Vou ter que ir em casa atender meu pai. Vai lá, querido. Vai lá. total que nós estamos vivendo. Dessa ousadia dos bandidos todos os dias. É uma repetição sem fim. Fraudes, roubos a bancos, estelionatos. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Esse negócio me dá nojo. Eu vou rodar aqui, ó. Ouçam esse trecho de uma moradora de rua desabafa sobre a insatisfação e o medo. Envolvimento aí, tem que procurar saber, averiguar. Percebem como é que o país está perdido? Onde nós estamos? Onde é que nós vamos chegar? Quadrilha de falsificadores todos os dias na cidade, de roubo todos os dias na cidade de justiça. O aparelho da polícia, o aparelho da polícia está completamente encaixado. Esses são os documentos que o senhor precisa para fazer o encaminhamento.
41. Obrigada. O senhor precisa inserir o seu cartão na máquina. Quanto o senhor quer sacar? Tudo. O senhor pode inserir o dedo indicador ali naquela luz vermelha. O senhor entendeu? O senhor não registrou ainda a biometria, é isso? O senhor lembra da sua senha? O senhor precisa inserir o cartão na máquina e digitar sua senha. Eu recomendo que o senhor cadastre a biometria. Assim não vai precisar trazer mais nada anotado. Was round with Jesus Christ, and His word about the pain, redemption that Bible, wash His hands and see His face. This picture. Oh, you guess my name. I smoothly it's made to cry my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Feel the Kazan, his ministers, and the stage scream in vain. I rode the tank, held the general's rank, when the police green raged in the body's tank. This meeting, oh, you guess my name. What's pushing you? This day to rock. I watch one bleed while you kill some things. Like the ten kings, but they can't stay. I shouted out, who killed the Kennedys, when after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I am the winner.
crimes for troubadours who can kill before reach from me. Oh, you guess my name. Oh, yeah. But what's within you? Nature of my game. Oh, yeah. Get down, baby. Oh, yeah. Get down, baby. Get down, baby. Oh, please meet you. While you guess my name. Yeah. But what's confusing you? It's just I can't. Feito. Muito bom. Então, gente, só para... Obrigado. Obrigado. Para complementar. Ah, é gostoso ver 10 anos depois. Dá uma saudade. Dá uma saudade do Bebeto. Dá uma saudade do Bebeto. Ele se divertiu horrores. Ele gostava, né? Ele gostava muito de atuar. Não é para menos que ele tem uma filha que é uma baita atriz, né? Mas ele adorava atuar, ele gostava, ele era vaidoso, sabe? Então esse papel aí foi perfeito. E ao mesmo tempo foi um bom cartão de visitas para o filme, né? Porque ele era um cara conhecido, né? E estava ali junto com... E a gente usa também, no bom sentido, o Fernando, que é um cara vinculado ao humor, né? Do Trilegal ali, a gente usa ele numa função que oscila, assim, tu não sabe, né, de que lado que ele tá e tal. Isso é legal, deixar o espectador pensando, né, a respeito. Mas eu queria trazer a questão da referência para vocês, tá? Como é que se deu essa referência? A gente, então, captou a trama dos dois golpistas ali do Nove Rainhas com a questão estética, aquela atmosfera sombria, pesada, caustificante do Lobo Atrás da Porta, e transformou isso então na gênese da nossa história. Essas foram as nossas referências. Então é um caminho, entendeu? Fazem o caminho de vocês, mas eu estou trazendo uma possibilidade para alimentar o processo de vocês. E ao mesmo tempo a gente faz uma crítica, né? O nosso país é o país do golpe. Nós tivemos mais um agora no INSS, né? Na época que estava rolando o mensalão, todo mundo acusava, todo mundo botava o dedo, e aí eu quis tirar lá de cima e trazer para a ponta, para os pequenos golpes, porque quem paga, quem toma, é sempre o povo, né? Então tu vê ali a galera na fila do ônibus, a cidade suja, o cara que precisava receber assistência social no chão, jogado, largado, entendeu? E o mais louco foi a logística desse filme. A gente rodou esse filme numa quarta-feira de manhã a de noite, das 8 às 2 da manhã. O Juliano saiu na parte da tarde, enquanto a gente foi com o ator principal fazer as cenas externas ali, que era na Cidade Baixa. O Juliano foi com uma outra câmera fazer o centro ali, aquela movimentação na rua, e eu disse para ele, não, eu quero sujeira, eu quero fila, eu quero os caras no chão, sabe, pega isso aí. Ele pegou super bem, tudo deu certo, e depois num outro dia a gente rodou só aquela cena da porta final ali, que foi num segundo momento, porque a gente terminava o filme com o Fernando guardando o cartão, e aí a gente fez uma sessão, e a galera, pô, será que não tá faltando? Tá muito enigmático aí, eu gosto muito, vocês vão ver. O próximo filme é bem mais enigmático, misterioso e silencioso que esse aqui,
Mais aberto. Então aí a gente achou, não, beleza. E aí foi um pulo do gato, assim, porque a gente tinha a cena do cara da maleta, né? Lá dentro a gente já tinha rodado, né? Entendeu? Então a gente precisou inserir uma cena a mais para dar mais força, contextualizar para a história. Agora conta Quer como falar? é que foi a logística de conseguir a liberação do banco. Ah, sim, Foi um golpe de sorte, na verdade, porque assim a gente fez uma negociação com o Banrisul para rodar dentro da agência do Banrisul, lá do centro, uma agência enorme, linda, ia ser. Eu conheci aquele... Da Rua da Praia. Mas só que não. Aí o Banrisul leu o roteiro e eles estavam empolgados, né? Eu tinha ido falar com o marketing deles lá, tudo. Estavam empolgados, aí eles leram o roteiro e disseram: olha, Alexandre, essa tua história tem um problema. Tem um problema, a gente faz uma força no treinamento aqui, aí tu tá mostrando, né, que de repente pode ser que tenha uma jogada. Aí o lance foi o seguinte: uma amiga de Novo Hamburgo tinha lá uma boa relação com o tabelionato Fischer, né, que é um cartório. E aí então se conversou com eles e se conseguiu para se filmar na madrugada, né? Transformar o tabelionato em num banco. Porque a gente precisava muito dos caixas e da máquina de dinheiro, que tinha uma função narrativa importantíssima ali para fazer aquele arranjo ali dos caras, né? Então aquela transição com a máquina era fundamental. E aí então eles autorizaram. Aí no dia que a gente estava indo embora, a gente começou a descarregar os equipamentos, né, na madrugada, para 2 viaturas da Brigada Militar, assim, desce, e aí, o que tá acontecendo aqui? Daí, com calma, assim, não, nós somos uma equipe de cinema, nós acabamos de filmar e tal, porque chamaram os brigadianos, acharam que a gente estava levando embora o tabelionato, né, aquelas van grandes ali, tirando equipamento, né, um lugar que tem dinheiro, né, enfim. Então, assim, a nossa primeira parte veio até aqui, gente. Vamos parar para fazer um cafezinho, né? E aí a gente dá continuidade. Uns minutinhos aí de intervalo. Como é que fica para liberar a música?